Tá bom? Boa noite, Daniel Canhati. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Regis. Você? Quanto tempo? Daniel, muito bom poder falar com você, até porque já faz um bom tempo que a gente não se conversava, né? Então a gente ficou conversando aí um briefing antes de começar o vídeo, mas Uhum. eu tinha assim um gosto muito grande da gente poder conversar nesse programa do Regis Talks para compartilhar com Uhum. as pessoas que acompanham o canal a sua história, a sua trajetória, né? Poxa, você é um dos maiores executivos da aviação hoje no Brasil, aviação Obrigado. executiva, com relação a marketing e vendas, né? Então, eu Uhum. acho que é muito útil para que as pessoas que estão começando na aviação hoje possam se basear no seu exemplo e ver quanta coisa bacana você construiu a partir de uma carreira, né, que você não teve um QI para entrar na aviação, né? Você Não. começou batendo de porta em porta, né? Então, acho que isso é um grande exemplo e é isso que me motivou a te convidar para gravar esse vídeo, né? Então, primeira coisa, boa noite. Como é que tá aí? Boa noite. Obrigado pelo convite. Fiquei muito contente, né? A gente se conhece há muitos anos já. Eu tenho te acompanhado no seu canal no YouTube e você tem lido as coisas que eu escrevo, as lives que eu faço. E aí, muito bacana agora a gente poder compartilhar. A gente que já se conhece há mais de 20 anos, né? A gente trabalhou há mais de 20 anos atrás. Depois de tanto tempo, a gente se reencontrar para poder trocar bater bola. Muito bacana. Para quem não conhece, eu e o Daniel, a gente começou na área de vendas, né? Eu já tinha vindo de uma empresa da área de vendas, e aí a gente se conheceu num outro distribuidor brasileiro de venda de jatos executivos. Compartilhamos o Uhum. tempo, né? Nossas carreiras. Depois eu fui Uhum. para o mundo da graxa e você continuou no mundo de vendas, né? Eu virei da área de manutenção, né? E, É, enfim, linhas aéreas e aviação e executiva eu offshore. continuei vendendo avião de rosca, né? Helicóptero. Muito bacana. Eu lembro que você fez muitas vendas interessantes na época, né? Mas me conta aí, como é que foi o começo da sua carreira? Como é que você entrou para a aviação? Foi muito peculiar, assim, muito interessante, né? Hoje eu conto, as pessoas até dão risada, assim, me olham e dão risada, porque é, eu sou aeromodelista até hoje, por influência do meu pai. Eu comecei a voar aeromodelo com 6 anos de idade, e eu tinha um amigo que voava, a gente era colega de aeromodelismo, a gente voava aeromodelo junto. E aquela história de ser de voar junto, de um ajuda o outro, de um conserta o avião e faz reparo e arruma tal. E naquela época, isso deve ser por volta de 94, 95, alguma coisa assim, os helicópteros estavam surgindo, os helicópteros de radiocontrole estavam surgindo, né? E aí, no meio desses encontros que a gente se encontrou lá para voar aeromodelo e tal, ele falou assim: Daniel, eu comprei helicóptero, você não bola a pintura dele para mim? Eu falei: bolo, não tem problema não. Que helicóptero que é? Ele falou: um Agusta Power. Eu parei assim, pensei, falei: ué, mas eu nunca vi esse helicóptero. Eu falei: mas que motor que é isso aí? Quantos canais que rádio de quantos canais que é? Ele falou: não, é de verdade. Eu falei: você tá louco que você comprou um helicóptero de verdade? Você tá mais louco que você quer que eu faça a pintura de um helicóptero de verdade? Ele falou: é. Eu fiquei meio assim, meio sem reação. Aí eu saí de lá, comprei um CD do Corel, um livro, comecei a meter as caras lá tal, e bolei a pintura do helicóptero dele, desse Agusta, desse Power, que voa até hoje no Campo de Marte. Até hoje eu vou lá no Campo de Marte, esse helicóptero tá lá. E aí um viu, perguntou para um, perguntou para outro tal, e eu fui. E eu fui, passei acho que uns 2 ou 3 anos da minha vida criando pintura de avião e helicóptero por computador no Corel. E em algum momento, alguém comentou comigo que tinha uma empresa em Congonhas que se chamava Target e que eles eram representantes na época da Bombardier e da Pilatus. E eu, com toda a minha ingenuidade, peguei minha pastinha cheia de desenho de avião e helicóptero e fui lá bater na porta da Target. Falei: pô, o dia que os caras venderam um avião, eles vão, né, perguntar vão lembrar de mim, vão pedir para eu fazer de mal. Assim, jamais passou pela minha cabeça que o fabricante, seja ele qual for, tem um departamento dentro da fábrica para fazer isso. E eu achava que eu, com a minha pastinha, ia fazer pintura de avião. Enfim, eu fui lá, bati na porta da Target e tal,
e falei, olha, vim oferecer isso aqui, eu que faço, tal. Aí a secretária falou assim, espera só um minutinho, espera só um minutinho, eu já volto. Ela subiu umas escadas e voltou e falou assim, olha, o Lisboa, que é o vice-presidente, já vem falar com você. Eu falei, gente, eu não tinha nem roupa para estar lá, imagina eu falando com o vice-presidente, meu negócio era falar com o pintor na estufa de pintura, oferecer para piloto. Eu não estava pronto para falar com o vice-presidente de uma empresa de avião, de aviação. Um E abraço, aí nosso ele amigo desceu, Lisboa. o nosso um grande Lisboa, assim, gratidão eterna para Grande ele. Lisboa, grande amigo. O Lisboa chegou, olhou, se apresentou, tal, não sei o que, falou, o que que é? Eu mostrei para ele, falei, eu faço isso, tal, não sei o que. Aí ele olhou, falou, que bacana, né? Ah, tá. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas o que que você quer fazer da sua, assim, o que que você pretende fazer com sua carreira, sua profissão, tal? E eu acho que o universo aquela hora estava pronto, conspirando. A minha boca abriu e da minha boca saiu assim, eu quero ser vendedor de avião. Ele falou, tá bom, mas você sabe? Eu falei, não, mas eu vou aprender. Ele falou, tá, então espera só um minutinho. Saiu da sala e logo depois entrou o Léo Fiuza, que hoje é presidente da TAM executiva, né? Um Grande abraço para o Léo abraço pro também. Léo também, Um nosso abraço pro amigo, Léo. nosso chefe. Um O abração. Léo entrou, olhou os desenhos, tal, fez mais umas 3, 4 perguntas, assim, que eu nem me lembro quais foram, tal. Falei, não, tá bom. Tá, espera só um minuto. Saiu da sala de novo e eu fiquei. Aí eu fiquei olhando assim, falei, acho que eles gostaram dos desenhos, né? Vem todo mundo perguntar. Aí o Lisboa voltou e falou para mim assim, mineiro, né? O sotaque, assim. Ele falou, Aiki, você tem carteira de trabalho? Eu falei, tenho. Ele falou, você fala inglês? Eu falei, falo. E assim, eu descobri depois que eu sabia inglês. Falar era um outro patamar. Eu não estava nesse patamar do falar, mas na minha cabeça eu falava porque eu sabia. Eu falei, falo. Ele falou, então tá bom. Você pode começar amanhã? Eu falei, posso. Que legal. Ele falou, tá, então você vem amanhã, porque a gente vai começar um tour de demonstração com o Pilatus PC-12, para o pessoal que voa Pilatus hoje, tal, pra vocês saberem. A demonstração foi num serial number 214, para vocês terem ideia de que época, mais ou menos, do que eu estou contando para vocês. Hoje já passou do 1000. Aí ele falou, então você vem amanhã, tá? Eu falei, tá bom. Ele falou, aí você conversa com o pessoal aqui para ver quanto que a gente vai te pagar. Eu falei, mas você vai me pagar? Ele falou, vou, ué. Eu falei, mas eu vim para oferecer desenho. Ele falou, não, você vem aqui amanhã que a gente vê. Eu falei, tá bom. E aí eu saí de lá, fui até o shopping Ibirapuera, que é mais ou menos perto de Congonhas, fui de ônibus, comprei 2 ternos num crediário da CIA, terno marrom, uma camisa azul, gravata vermelha, que era um treco assim, nem para carnaval servia aquilo. Comprei 2 ternos parcelados no crediário, levei minha mãe fazer. Minha mãe, quando eu cheguei em casa, minha mãe me viu com aquele externo, ela falou: que isso? Você tá louco? Eu falei: não, arrumei emprego. Aí ela fez barra para mim e tal, e no dia seguinte eu fui para Target, voltei lá para Congonhas logo cedo, mal dormi, né? Cheguei lá cedinho e tal, e aí me botaram dentro de um. Me deram uns catálogos para eu estudar o avião, porque eu sequer sabia o que era um Pilatus na vida, nunca tinha visto um Pilatus na vida. Para acompanhar um piloto demonstrador prefixo November, um piloto americano, que acho que eu tenho para mim, até hoje, que o piloto, acho que antes de ser piloto, ele era ventríloco, porque ele não abria a boca para falar. Eu sabia que ele estava falando comigo assim, quando ele parava e ficava olhando para minha cara, eu falei, cara, acho que ele perguntou alguma coisa, porque ele ficava olhando. E aí, durante os voos de demonstração ou de traslado, eu ficava lendo o catálogo para saber. E tinha coisas que eu tinha decorado, tinha coisas que eu não sabia, tinha coisa, e assim foi. E aí eu comecei, imagina, eu fui parar em Fortaleza, de terno, para ficar um dia, fiquei 3. Aí voltamos, acho que esse tour todo durou acho que 15 dias, se eu não me engano. Eu voltei com o avião, tal, o tour de demonstração encerrou, aí o Lisboa falou assim,
você entende de helicóptero? Eu falei, não, mas eu posso entender. Ele falou, que bom, porque a gente tinha uma representação com a McDonnell Douglas, e ela foi vendida. E ela agora se chama MDH. E precisa refazer todo o trabalho. Tem que ler os contratos de distribuição, de não sei o quê, precisa fazer um business plan. Aí eu olhei e falei, o que é um business plan? Ele falou, não, vai aí que você vai fazer. Ele falou assim, fica tranquilo que vai dar tudo certo. E eu sei que eu comecei a lidar com um mundo que eu sequer sabia que existia. Porque a gente olha a aviação de fora e acha que as coisas fluem por si. Você olha um avião voando e fala, o avião voa. Não, o que está em volta é um negócio enorme, complexo. Você precisa saber, você precisa estudar, você tem que saber. E aí eu fui ler os contratos e aí tinha que conversar com o advogado falava num termo que eu não sabia, tinha a menor ideia do que ele estava falando, e assim foi. Aí tinha que fazer um business plan para apresentar para a MB. Foi aí que eu decidi estudar marketing, porque eu comecei a pesquisar o tal do business plan pela internet de escada, né? Eles tiravam o fio do telefone e plugava no computador para poder fazer funcionar a internet. Fui descobrir o que era business plan. Falei, não, cara, eu vou ter que estudar esse tal de marketing para fazer isso aqui. E aí só então eu fui estudar. E daí foi. O relacionamento com a AMD evoluiu, as vendas aconteceram, a gente conseguiu trazer um helicóptero demonstrador, enfim, foi indo, e depois, e acho que eu fiquei, talvez, na Target por uns 4 anos, trabalhando lá, e aí eu recebi um convite da Líder, que era representante da Bell, e foi um convite meio, assim, não tinha muito como não aceitar, era uma empresa muito maior, uma representação de um produto muito com peso, né? O nome Bell no mercado é muito forte. E aí eu fui. E foi uma escola muito diferente. Era como se eu brinco assim que é mais ou menos eu ter saído do pré-primário e ter entrado na faculdade, assim. Parece que eu tinha pulado uma etapa da minha vida, porque era um negócio monstruoso. Foi a Líder, para mim, foi a melhor escola que eu frequentei na aviação. Tinha processos internos, tinha auditoria, tinha coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí eu fui vender Bell, helicópteros Bell. E depois de um tempo, a parceria entre Líder e Bell acabou e a Líder assinou com a Elibras. E a gente começou a trabalhar as vendas de helicópteros franceses, né? Elibras, que foi uma parceria que também durou um pouquíssimo. Ela não deu muito certo, né? Por razões quase que óbvias, né? E aí eu acabei saindo da Líder para ir estudar, para ir fazer uma pós-graduação. Era uma pós, assim, eu podia ter escolhido fazer a pós em 2 anos, todo sábado, ou podia fazer todo dia em 8 meses. Aí eu falei, eu não vou ficar estudando 2 anos de sábado, justo de sábado, eu vou fazer 8 meses. Rapaz, quase infartei, com 20 e poucos anos. Era um treco alucinante, assim. Meus amigos ligavam, vai ter churrasco. Eu falei, que churrasco? Tem 5 trabalhos para fazer para entregar segunda-feira, vocês estão loucos. E aí fui estudando tal. Nesse meio período, assim, nesse meio tempo de pós-graduação, a Ocean Air, que era uma empresa do grupo Avianca, estava pegando a representação da Agusta na época, e me chamaram pelo mesmo motivo. A gente está pegando a representação da Agusta, a gente precisa desenvolver isso, e a gente quer alguém do mercado de helicópteros que saiba fazer. Falei, tá bom. Aí eu aceitei, e foi assim, pior. O que estava ruim ficou pior, porque eu só estudando já não dava conta, eu estudando e trabalhando, eu não tinha, se antes eu não tinha fim de semana, eu passei a não ter nem noite, nem semana, nem fim de semana, não tinha nada. Em algum momento lá, a negociação entre a Ocean Air e a Agusta, ela meio que travou, ela deu uma travancada.
E eu falei, olha, eu preciso terminar meus estudos, porque falta pouco, eu já estava assim, acho que no sexto mês, do sexto para o sétimo mês, então eu falei, não dá para eu parar agora, falta muito pouco. E aí eu fui só estudar. Terminei a pós, mas eu acho que o destino, quando está escrito, o universo te incorpora, né? O que é seu está lá. Quando eu terminei a pós, eu montei uma empresa de gestão de aeronaves, ajudava, assim, fazia parte de gestão financeira, de controle de manutenção e tal, até que um dia que eu fui, um cliente um proprietário de Agusta me chamou, falou, olha, ouvi do seu trabalho e tal, queria saber como é que é, fui falando e tal, ele falou, tá bom, eu vou te colocar para falar por mim tudo bem, eu vou te colocar para falar com uma pessoa da Agusta para ver o que ela acha, eu gostaria que ela conversasse com você, que é a pessoa de quem eu comprei meu helicóptero. Falei, tá bom. E aí eu fui conversar com esse diretor da Agusta na época. Ele falou, o que você faz? Eu comentei e tal, ele falou, mas qual que é o seu background, né? Me conta de onde, o que você fez, o que você faz. Aí eu comecei a contar, tal, ele foi indo, eu fui contando, fui falando, ele foi olhando para mim assim, ele começou a mudar de fisionomia, tal. Eu comecei a ficar meio preocupado, eu falei, cara, acho que eu tô falando besteira, né? Porque o lugar tá mudando de cor, eu devo estar, o que será que eu errei, né? Aí ele virou para mim, ele falou assim, você tem um currículo em inglês? Aí eu falei, tenho. E eu falei para ele, tenho, e pensei assim, para que é meu currículo? Se eu vou cuidar do helicóptero do cara, o que meu currículo tem a ver com isso? Eu falei, tenho. Ele falou, você pode me mandar? Eu falei, posso. Ele falou, é porque nós temos uma vaga lá na Augusta que acho que vai se encaixar, que você talvez se encaixe. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, mas eu já trabalhei na Ocean Air. Ele falou, não, mas não é Ocean Air, é na Augusta, na fábrica. Assim, sem florear muito, sem mentir, sem enganar. Eu saí de lá que eu errei o caminho de casa. De tão, assim, tão abismado que eu fiquei, foi num hotel ali na Alameda Santos, paralela à Paulista, eu tinha que sair para a direita para ir para o metrô, eu saí para a esquerda, andei umas 3 quadras, assim, o metrô não chegava, cara, de tão atordoado que eu estava, assim. Falei, cara, uma oportunidade de trabalhar num fabricante. É o sonho de qualquer vendedor, né? O sonho de qualquer vendedor é você sair de um distribuidor, de um representante, de ser, né, de ter que reportar para o fabricante e passar a trabalhar no fabricante. É o estágio mais alto que um A vendedor carreira. pode alcançar na carreira. Sim. E aquilo tinha caído, assim, tinha vindo para mim de uma forma que eu não estava esperando. Eu Muito não fui bacana. atrás. Muito bacana. Eu cheguei em casa, tal, fui procurar o tal do currículo, não era em inglês, eu tive que fazer o currículo em inglês, tal, e mandei. E ficou um silêncio na fonia, né? O pessoal da aviação, a gente usa esse termo assim, ficou um silêncio na fonia, tal. Eu falei, acho que não gostaram de mim. Mas tudo bem. Passou um tempo, ligou um americano no meu celular, falando inglês. Eu não olhei assim, sabia se era trote, né? Ele começou a falar, a perguntar, tal. Ele falou assim, não, então tá bom. Ele falou, eu tô indo aí pro Brasil e eu quero te conhecer. Tá bom. E esse processo de seleção para a Augusta demorou 6 meses. Foram 8 meses do processo de seletivo. Até que em fevereiro de 2009, eu me lembro que eu estava dirigindo e eu já tinha, assim, o processo era tão lento, tão demorado, tal, que eu meio que tinha esquecido do assunto. Não completamente, mas eu já estava uma coisa meio, para mim já tinha esfriado. Até que um dia eu estava dirigindo, eu tinha saído para almoçar, tocou o telefone, eu olhei, era uma chamada mais um, né?
dos Estados Unidos e tal. E aí esse americano, ele falou assim, Daniel, você pode falar? Ele falou, é o fulano, você tá podendo falar? Eu falei, tô sim. Ele falou, eu queria te dar uma notícia. Eu falei, pois não. Ele falou, welcome aboard. Eu freiei o carro tão forte que eu quase saí pelo vidro. Eu peguei, encostei assim e falei assim, você pode repetir, por favor? Ele falou, você foi o escolhido para vir trabalhar aqui com a gente. Bacana, Eu hein? Muito falei, legal. tá bom. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ele falou assim, ele falou, ele falou assim, considere-se já um funcionário nosso, mas tem algumas pessoas ainda que você precisa conversar, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, vai ter uma feira e o ideal seria que você participasse dessa feira, que você viesse para essa feira para poder conversar com essas pessoas. Eu falei, tá bom. Quando é a feira? Ah, daqui 3 dias. E aí eu fui para... A feira foi em San Diego, desculpa, Anaheim, na Califórnia. Eu fui para lá, saí daqui de dia, voei a noite inteira, cheguei lá, num hotelzinho mais ou menos, tomei banho, botei o terno, já era um terno melhor do que quando eu fui contratado, já era um pouco menos cafona assim. Fui para a feira, conversei com 4 pessoas lá, pessoas de diferentes níveis na organização, desde o vice-presidente de vendas até RH, todo mundo ali. E eles falaram, não, tá ok, tá confirmado, tal. Você, então, está contratado, tal. Você precisa ir para Filadélfia. Eu falei, porque fazia parte da contratação um período de 3 meses em treinamento na fábrica na Filadélfia. Eu falei, tá bom, mas quando que eu tenho que estar lá? Não, se você puder estar lá daqui 2 dias, porque a gente vai estar lá e você já começa 2 dias. A gente providencia transporte para você e tal. Eu falei, não, mas eu não trouxe roupa para ficar 3 meses nos Estados Unidos, eu preciso voltar para o Brasil. Aí eles olharam para minha cara assim, meio, acho que não entenderam, será que dá tempo de cancelar? Porque o rapaz, acho que é... Enfim, eu, eu saí a feira é a L-Expo, né, a HAI, que todo mundo conhece, a HAI, né, que a gente chama de HAI, a maior feira de helicópteros do mundo. Eu saí, voltei para o Brasil, troquei, assim, desfiz a minha mala, coloquei mala para 3 meses, saí um dia depois, assim, eu fiquei aqui no Brasil um dia e meio. Peguei o voo e eu não me esqueço que eu saí daqui em pleno carnaval, com 36 graus, e cheguei nos Estados Unidos com -6. Tem gente que viaja e reclama do jet lag. Vocês não têm noção do que aconteceu com o meu corpo. Eu simplesmente dormi 32 horas direto. Assim, eu completamente atrapalhado. E no primeiro dia, assim, quando eu acordei, aí me ligaram no primeiro dia, falaram assim, ó, cancela a sua vinda no primeiro dia aqui porque tá nevando e a fábrica tá fechada por conta da neve. A neve era tão alta que a fábrica estava fechada. E foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida, né? E eu falo para todo mundo até hoje, neve é um negócio que você olha a primeira vez e fala, nossa, que legal, tá nevando. No segundo dia você fala assim, nossa, tá nevando. No terceiro você fala, meu Deus do céu, tá nevando. Aí no primeiro dia eu não pude trabalhar por conta da neve. No segundo dia eu saí para trabalhar. E para quem não sabe, o sapato brasileiro não é feito para ser usado na neve. No primeiro dia, a sola do meu sapato ficou colada na neve, entrou água e eu trabalhei o dia inteiro com a meia encharcada de neve, fazendo pose bonito, porque eu estava lá, eu tinha sido contratado, não podia perder a pose, mas estava morrendo de frio, os dedos travados dentro do sapato, assim. E assim eu fiquei lá, durante 3 meses, fazendo curso, fazendo ground school, tendo contato com
legal, tendo contato com piloto de testes, piloto de ensaio, engenharia, linha de produção. Passei vários dias na linha de produção para ver como é que era montado, etc. Porque o fabricante ele entende que se você conhece o seu produto a fundo, você passa a ter argumento suficiente para encarar qualquer situação em qualquer momento da venda. Mais confiança, né? Porque você sabe, assim, como é que é feita uma transmissão, como é que é presa a transmissão do helicóptero, né? Eu várias vezes escalei escadinha para chegar lá no deck do helicóptero e ver como é que era. Porque, e muitas vezes eu precisei usar isso na hora da venda, né? E fiquei lá, enfim, fiquei lá 3 meses morando na Filadélfia, na fábrica e tal. Aí voltei para o Brasil como Sales Engineering para a América Latina e cobria, eu só não cobria México. O México respondia direto para os Estados Unidos, mas Venezuela, Peru, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, tudo. Eu sim, viajei várias vezes, muitas vezes, nesses 11 anos que eu fiquei lá, fazendo demonstração, fazendo apresentação, editais principalmente, e tudo meio assim, olha, polícia de tal lugar soltou um edital, corre lá. E fazia as malas e saía correndo e acordava no Peru, acordava na Colômbia, e depois de amanhã você precisa estar no Chile, e assim foi. E durante 11 anos eu tive essa carreira lá. Muito legal, assim, é impressionante, né, você contar, e eu conheço uma boa parte da sua história, mas não toda ela do tempo que você contou, né, a gente se encontrou várias vezes ao longo da carreira. É sensacional, assim, contar como é que você chegou de repente na Target, aí foi contratado, aí sua história na aviação começa, né, de uma maneira até coincidente, né, acidental, e depois você foi trilhando, e aí acho que é muito providencial aquilo que você fala, que o universo conspira a favor, né? E é tão bonito ver como que você faz acontecer e as coisas acontecem. E aí, poxa, né? Umas coisas tão bacanas, né, que vão acontecendo, né? E acho muito legal, assim, porque realmente chegar no fabricante, né? Você ser o vendedor do fabricante é muito bacana para quem é da área de vendas. Realmente é o topo, né? E aí, assim, e eu hoje, tive, como é que você tá? desculpa só, eu tive a oportunidade que, pela minha formação acadêmica, ser marketing. Legal, né? Muito bacana. Eu acabei trabalhando em vendas e marketing no fabricante. Então, eu participei também, assim, de estudos para desenvolvimento de helicópteros, posicionamento de helicóptero, né? A gente vai lançar esse helicóptero, sim ou não? Então, a gente vai posicionar ele aonde para que, né? Você quer, toda vez que você lança um produto, no caso um helicóptero, mas pode ser um avião, pode ser um sabonete, pode ser qualquer coisa, você quer o quê? Entrar num nicho em que você não tenha concorrente para poder vender mais. Então, quando você faz um estudo sobre um helicóptero, vou lançar um helicóptero, você, desde o primeiro minuto, desde a hora que deu o estalo lá, alguém teve um estalo, falou assim, não, nós precisamos fazer um helicóptero nesse segmento aqui, você começa a fazer estudo para encaixar ali e falar assim, não, eu tenho um concorrente aqui, tenho um concorrente aqui, eu preciso entrar no meio porque aqui não tem ninguém, então minha chance de vender é muito maior. Quem faz muito bem isso é a Cessna, né? A Cessna, se olhar, ela tem assim, desde o Cessna 172, ela vai cadenciando a produção dela, assim, os produtos dela até chegar no Longitude, que acho que é o maior, mas ela vai posicionando os produtos dela que ninguém consegue brigar com ela, ou tem menos ou tem mais. Então, quando você vai trabalhar no fabricante, no meu caso, pela minha formação, eu tive a oportunidade de trabalhar várias vezes com isso. Falar, nós vamos posicionar um produto aqui, tá? Então você conversa com um, conversa com outro, entrevista o operador, fala, o que você gostaria de ter no seu helicóptero? O que falta? O que precisa? Ah, preciso de mais velocidade, eu preciso de mais payload, eu preciso de mais isso e tal. E aí você vai trabalhando e vê o produto nascer, você vê o helicóptero nascer. Eu tive 2 oportunidades dessa na minha vida. É um trabalho, assim, fascinante. Você vê um desenho, um esboço, na verdade você vê
começa até antes, né, no meu caso lá, começa com um monte de papel, de questionário, de perguntas e respostas tal, aquilo vira um desenho e hoje eu olho para cima assim, eu vejo aquele monte de coisa lá, de desenho, de rabisco e tal, passando voando, assim, é um treco, assim, não tem preço, sabe, não tem nem muito como descrever a sensação na hora, é muito legal. É muito bacana, eu acho que essa vivência, ela é única, né, e pouca gente, né, pouquíssimas pessoas têm essa oportunidade, então é muito bacana você poder compartilhar essa sua experiência profissional, né, que é tão rica, né, poxa, trabalhar no fabricante, fazer dimensionamento de helicóptero, fazer pesquisa de product support, enfim, toda a parte de o que vai ser o produto, né, o que vai ser o suporte desse produto, tudo isso tem a ver com o seu métier, né. Muito bacana, Daniel. E hoje em dia, assim, como é que você está no mercado? Como é que você vê o mercado hoje em dia de helicópteros? E de aviação, né, claro. Olha, desde aquele momento em que eu fui lá bater na porta, oferecer meus desenhos até hoje, já são 24 anos. Parabéns. Tudo isso que eu contei passaram-se em 24 anos. E desses 24 anos, eu trabalhei todos os 24 com helicópteros, né? Eu também vendi aviões asa fixa, né? Que a gente chama, turbohélice, jato e tal, mas a minha especialização foi em helicópteros porque foi o que me acompanhou durante essa carreira toda, que me acompanha até hoje. O mercado de helicópteros no Brasil ele está passando por um momento muito interessante, né? Ele já foi muito grande, muito promissor, mas ele vem sofrendo alguns baques por conta da variação cambial e das crises políticas e econômicas que a gente vem passando nos últimos 10 anos, né? A gente teve aí o impeachment, a gente teve um escândalo de mensalão, e vai dólar, e sobe dólar, e desce dólar, e ele é volátil demais, tal. Então, quem me dera, eu sempre brinco com meus amigos, meus colegas que eu fiz ao longo da carreira, assim, quem nos dera poder voltar lá na época de 95, 96, em que o dólar era estipulado em 1 para 1. Você comprava um dólar com R$1, às vezes até menos, né? No comecinho era acho que 0,94 ou 0,97 de real para comprar um dólar. Então, imagina, vendia-se 45, 47 helicópteros, vendia-se 80 e poucos helicópteros por ano. Era 40 para cada marca. É um número surreal hoje em dia. Hoje a gente está navegando num patamar de 16, 18, né? Mas o mercado, principalmente o mercado de helicópteros executivos, ele tem uma característica muito interessante. Ele reage no momento pós-crise. O dólar varia, ele dá um pico, o mercado para. Agora ferrou. Aí o dólar dá uma estabilizada, mesmo que alta, o mercado volta a comprar. Então, eu sempre falei para a equipe com quem eu trabalhava, eu falei assim, nesses momentos, são os momentos que você tem, nesse momento em que o mercado para, são os momentos que você tem para fazer suas lições de casa, para você aperfeiçoar o seu trabalho, para você ver onde é que você pode aprimorar as suas qualidades, as suas características de vendedor, quem você ainda não abordou, o que falta para você abordar, que mercado você ainda não foi atrás. Aproveita que está parado, porque a hora que ele reaquece, você entra de novo no ritmo de proposta, contrato, telefone, demonstração, e vai para reunião, e vai tomar café, e vai almoçar, tal. Então, aproveita esses momentos para se reorganizar, porque o mercado executivo ele sempre volta. O mercado offshore ele está passando por um momento bem diferente daquele da época onde foi anunciado o pré-sal, né? Acho que foi um momento em que criou-se uma expectativa muito grande, que não condiz com a realidade que a gente viu depois, né? Então é um mercado que ele está se readequando, o mercado offshore está se remodelando. Muitos helicópteros foram devolvidos, né? A frota era muito grande, até em função do que era esperado que acontecesse, e não aconteceu. Esses helicópteros retornaram. Então, o mercado offshore está se readequando, reajustando,
e ele talvez não volte a ser tão grande quanto foi, mas ele vai se ajustar, vai determinar o tamanho dele. O mercado aeromédico está passando por um momento muito interessante, porque ele vem crescendo, né? E foi recentemente liberado pela ANAC uma lei que possibilita com que os helicópteros possam pousar nas estradas para fazer resgate. Isso era até então restrito às polícias militares ou bombeiros, enfim, os órgãos parapúblicos que a gente chama, né? Pode ser polícia militar, pode ser bombeiro, pode ser polícia civil, pode ser grupamento, que seja, era restrito a esses operadores. Agora, a ANAC já permitiu que operadores civis, desde que cumpram uma série de requisitos, como que tem que ser assim, possam operar em estradas. Isso vai abrir oportunidade para mais pilotos, para mais enfermeiros, para mais médicos, para mais mecânicos, enfim, abre um leque de empregos para a aviação de helicópteros, para a aviação de asas rotativas, e é importante. E a gente ainda tem mercados que não são explorados no Brasil, que a gente ainda não, assim, o Brasil ainda não acordou para isso. É extremamente comum nos Estados Unidos, e na Europa, principalmente, agora na China, né? A China vem crescendo muito rápido, isso começou agora, está se desenvolvendo lá, mas existem alguns mercados que aqui no Brasil a gente não usa, que a gente não explora com helicóptero. Então, é absolutamente comum, por exemplo, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, Estados Unidos, usa-se helicóptero para fazer transporte de práticos. Você sabe o que é um prático? O cara que pilota o navio? O prático é o piloto. Eu não sabia disso, eu fui aprender alguns anos atrás na Augusta, que eu olhei e falei, o que é? O navio, o comandante do navio, ele não pode chegar com o navio e entrar até o porto. E ele nem pode tirar o navio do porto e colocar em alto mar. É só o prático que pode fazer isso. O prático é um piloto, é um comandante, um piloto do navio, manobrista, exatamente. Ele é o manobrista do navio, que ele só faz pegar o navio no mar e botar para dentro do porto e vice-versa. Aqui no Brasil isso é feito de barquinho, é um barco. Deve ter um nome lá, eu não conheço, não manjo de barco, mas o barco deve ter um nome X, mas é de barquinho. Então ele pega lá e leva o prático até o navio, o prático sobe no navio, volta com o navio para dentro, aí ele pega o barquinho, vai lá, e assim funciona. Nesses países que eu mencionei, isso é feito de helicóptero. O helicóptero pega o prático e leva 3, 4 práticos de uma vez e desembarca em 3, 4 navios de uma vez. A rotatividade do porto é enorme, porque aquele trajeto que de barquinho demora 35, 30, 45 minutos, às vezes 1 hora, dependendo do lugar em que o navio parou longe do porto, 1 hora. Se o mar estiver revolto, então, demora muito mais. De helicóptero, isso é extremamente rápido. E já existe isso lá fora, ninguém está inventando a roda. Manutenção de gerador eólico. A inspeção daqueles geradores eólicos hoje é feita com drone. Os drones vão até lá e fazem uma inspeção. Mas se precisar fazer uma manutenção, é um alpinista, ele precisa estar lá na contratação, para contratar, ele precisa ser alpinista. Ele vai escalando aquela torre do gerador eólico até chegar lá em cima para poder fazer o reparo. Na Europa, principalmente na Europa, esse transporte é feito de helicópteros, nos mesmos moldes que é feito do prático. Você coloca 3, 4 mecânicos, às vezes até mais, se tiver um helicóptero maior, 10, 12, você coloca esse monte de mecânicos, de técnicos dentro do helicóptero e transporta. A sua produtividade aumenta 500% num dia. Né? Transporte de dutos de gás, de dutos de óleo,
construção pesada, transporte de torres. Agora está começando, aqui no Brasil tem um helicóptero fazendo esse serviço de forma específica. Essas torres de alta tensão que a gente vê, antigamente ainda hoje é feito, precisa abrir clareiras na mata para poder chegar lá e levar a torre, né? Às vezes é no topo do morro, aí não tem como chegar. Isso desde 1950, desde 1947, nos Estados Unidos, é feito com helicópteros. Penduram ou a torre inteira, ou pedaços da torre, e vão levando para os lugares distantes e vão montando a linha de transmissão. Então, existe uma série de mercados ainda, de segmentos dentro do mercado de helicópteros, de serviços, que não foram explorados no Brasil. Tem muito para crescer. E toda vez que a gente fala de um segmento desse que pode ser explorado ainda, que ainda existe a possibilidade de um serviço desse ser prestado no Brasil, a gente está falando de emprego. E não é o emprego do piloto, é o emprego do mecânico, é o emprego do inspetor, é o emprego do técnico da transmissão, do motor, do trem de pouso, dos aviônicos, das pás, né? Da oficina que presta reparo em pás de helicóptero. Você está gerando uma cadeia enorme de empregos. Então, o mercado de helicópteros no Brasil, ele é grande. A gente fica orgulhoso de dizer que a frota de helicópteros executivos no Brasil é a maior, é legal, mas a gente está muito pequeno, perto do que ainda tem para fazer, perto do que ainda pode ser explorado, né? Então, para quem está começando e gosta de helicóptero, saibam que tem um caminho grande aí para acontecer. É muito interessante ver a opinião de quem é um executivo do mercado e tem como você, esse olhar clínico, né, para poder identificar oportunidades, perspectivas do mercado, né? E achei que foi muito bacana você ter falado de tantas coisas que a gente nem imagina, né? Poxa, que da aviação também não está muito habituado. Queria você comentar sobre tantas oportunidades, né? E, claro, com certeza vai gerar uma cadeia produtiva enorme de empregos diretos e indiretos para fazer com que essa operação aconteça, né? É muito bacana, assim. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Para encerrar, o que você recomenda, né? Que tipo de dica você daria para quem quer começar na aviação nesse segmento que você trabalha? Olha, eu acho que o mais importante é gostar de aviação. Se você não gosta de aviação, tenta outra coisa. A aviação é um negócio que tem que estar no seu sangue. Ponto. Existe um termo na aviação que a gente brinca, que fala assim, se você não for mordido pelo vírus aerococcus, esquece. Você precisa ter aviação no sangue. E depois que for mordido não tem mais cura, né? Não tem mais cura, não tem mais jeito. Segunda coisa, exatamente. Segunda coisa, estude muito. Estudar. Mas não é estudar para ter o diploma, é estudar para saber. Porque quando você for para uma empresa, seja ela qual for, não adianta você chegar lá com o diploma, mas na prática você não saber a teoria. Então você tem que saber, né? Ser curioso. É importantíssimo ser curioso. Eu sempre fui, assim, várias vezes tomei bronca, puxão de orelha na minha carreira, mas muitas vezes. Porque eu simplesmente sumia. Aonde você estava? Eu estava lá no hangar. Eu estava lá na linha de produção. Mas o que você estava fazendo? O mecânico vai te falar qual é o problema do seu helicóptero. O engenheiro vai te dizer onde é que está aquela pane que não consegue resolver de jeito nenhum. E assim vai. O piloto do helicóptero vai te contar o que está acontecendo, o que pode fazer, o que não dá para fazer, se cumpre a missão, se não cumpre. Não é o papel, o catálogo, né? E essas coisas você utiliza quando estiver na frente do cliente. Quando o cliente vier te questionar de alguma coisa, é aquela conversa que você teve com o mecânico lá atrás, que você vai lembrar na hora para responder para o seu cliente. E não é responder o seu cliente para agradar. Você vai transmitir para ele credibilidade, porque você ouviu de quem sabe. E você vai passar
o que você ouviu de quem sabe. Então, ser curioso na aviação, de perguntar, de querer saber, de querer entender, mas como é que não é, como é que faz, isso tudo vai agregando bagagem, você vai aprendendo, vai somando, é importantíssimo isso, né? E ter paciência. As coisas não acontecem, a aviação não é startup de software, que você inventa hoje, daqui a um ano você vende por 300, não é. A aviação não é assim. A aviação, eu falo para todo mundo, falei para todo mundo que começou depois de mim, que vinha me perguntar, até hoje me perguntam. Se você arrumar um emprego na aviação, é um ano para você entender o que está acontecendo. É um ano para você saber que você não pode fazer tal coisa, porque a legislação X não te permite. O que você não pode operar numa missão de transporte de prático, por exemplo, porque essa legislação ainda não foi criada. A ANAC, nunca ninguém chegou para a ANAC e falou assim, eu preciso inventar isso aqui. Então não adianta você vender, chegar lá e vender o helicóptero, tem um helicóptero para o seu porto que vai ser maravilhoso, se ele não vai poder operar. E aí você vai precisar estudar a lei, o que ela diz, o que pode, o que não pode, porque você, vendedor, na frente do cliente, vai ser o cara de confiança dele, o cara da credibilidade dele. Então, saber sobre o produto do concorrente, porque o concorrente às vezes pode plantar uma informação, eu não vou dizer mentirosa, mas ele pode distorcer a verdade para favorecer o produto dele, e você precisa estar pronto. Não adianta você dominar o seu produto se você não souber o dele. Você fica vendido na frente do cliente. Ah, mas o helicóptero do seu concorrente faz tal coisa. Se você não estudou o dele, você acabou de ser trucado. Ele te trucou na venda, você não tem mais o que fazer. Você assim, não, espera um pouco, não é bem assim. Não é bem assim. Faz, mas ele te contou que tal coisa, né? É importante. Uma das coisas assim que me ajudou muito, até pelo fato de ter estudado muito, dessa curiosidade que eu sempre tive. Eu sempre fui para as minhas vendas com um gráfico de voo de helicóptero. Ah, não, mas tem que fazer. Não, peraí, vamos botar no gráfico. Pegava o gráfico assim na frente do cliente, falava, não, tá aqui, ó, tá o peso aqui, isso aqui. Ah, não vai fazer. Ele falou que vai, ó, tá no gráfico aqui que não vai. Pronto. Não menti, não enganei, ainda mostrei para ele da onde veio. Muito legal. Então, é importante ser curioso, é importante estudar, é importante ter paciência. E eu queria aproveitar para incluir mais uma característica que é muito importante, e você é prova viva disso, né? Que é carisma, né? Você teve carisma muito bacana no começo da sua carreira, teve uma baita humildade, né? Poxa, você contando histórias assim, é muito inspirador, né? E o que dizer também com soft skills, né? Ao longo de toda a entrevista, você comentou vários tipos de soft skills, né? Que você tem e que eu queria acrescentar para que as pessoas tenham, quem mirar o seu exemplo e quiser seguir uma carreira na aviação no nível que você trilhou, resiliência, negociação, paciência, e por aí vai, né? Muitas. Mas eu assim, eu às vezes paro, principalmente eu tenho um filho adolescente, né? Meu filho está com 17 anos, entrou agora na faculdade. Então eu paro para olhar minha carreira assim, eu olho para trás e falo assim, cara, onde é que eu acertei e onde eu errei? O que eu podia ter feito de melhor? Onde é que eu mandei bem? O que eu podia fazer de melhor? E eu trago isso para ele, não como forma de dizer para ele que eu fiz certo, ou que, tá vendo, eu saí do zero, mas porque eu talvez seja o melhor coaching que ele possa ter dentro de casa, né? Então, olha, errei aqui, teve uma época que eu fiz tal coisa que não foi legal, ou aqui eu bobeei, aprendi de tal jeito, e ir direcionando. Eu acho que eu depois desses 24 anos, eu tenho 50 anos e 24 de carreira, né? Então praticamente metade da minha vida foi na carreira na aviação. Chegou uma hora em que eu
eu venho me atentando para a importância de construir um legado, sabe? De começar a passar adiante aquilo que eu aprendi. E eu não tenho o menor problema, a menor resistência com ensinar o que eu aprendi. Muito pelo contrário, eu até gosto, né, de ensinar, de passar isso adiante. E isso tem sido tão gratificante para mim, tem sido uma coisa tão bacana, que às vezes meu telefone toca, são pessoas do passado, ou que trabalharam comigo, ou que a gente, né, que a gente em algum momento trabalhou, tal, ou até ex-clientes que me ligam para perguntar, falam, Daniel, estão me oferecendo tal coisa, o que você acha? Né? Então, faça uma carreira, você não vai acertar sempre, ninguém vai, na sua carreira você vai acertar e vai comemorar, e você vai errar e vai usar isso como o melhor aprendizado que você possa ter. Né? Mas faça a sua carreira de uma forma consistente e transparente com você mesmo e com os seus clientes e com a empresa que você trabalha. Porque lá na frente isso retorna para você. A gente acha que não, mas o Regers me comentou aqui que a grande maioria das pessoas que assistem esses vídeos são estudantes, né? São pessoas que estão começando na aviação, estão começando uma carreira na aviação. E posso dizer para vocês, assim, por experiência própria, tudo aquilo que você faz agora no começo vai te retornar lá na frente. É um chefe seu que foi bacana com você no passado e você foi um baita de um profissional com ele no passado, amanhã lá na frente ele tem uma posição bem melhor, ele vai se lembrar de você. Fala assim, pô, eu trabalhei com fulano lá, o cara era bom, o cara era bacana, eu vou chamar. Isso acontece, né? Como acontece o contrário também. Puta, o cara não aguenta, o cara não serve, né? Esquece, deleta, né? Então, construa uma carreira, estude, se preocupe em fazer uma coisa, assim, uma carreira transparente, sólida, consistente, porque é a forma de você seguir adiante e é a forma que lá na frente isso vai voltar como recompensa para você. Muito bom, Daniel. Eu acho que essa mensagem foi a melhor, assim, para poder inspirar as novas gerações. Muito obrigado, te agradeço. E aproveitando também para te agradecer pelo seu tempo, né? Poxa, você é um dos maiores executivos da aviação aí, dessa área de marketing. Não, é um prazer. Realmente tem muito para acrescentar para a galera que está começando agora, né? Então eu te agradeço muito, desejo muito sucesso na carreira e a gente volta a se falar em breve. Valeu? Sempre que quiser, é um prazer. Vamos conversar toda vez que tiver oportunidade. Um abraço, até mais. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado.